Assinantes da ESPN Brasil, para você ao vivo todas as emoções da Copa do Brasil na primeira fase, com uma queima de fogos que já vai se tornando cada vez mais tradicional aqui em São Januário. Sempre lembrando 100 anos dessa equipe, os 100 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama. E já em campo estão Vasco e Picos para a definição de uma das vagas à próxima fase, a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, o empate em 1-1. Quem fez o gol pelo Vasco foi Ramon, que hoje não joga. O gol da equipe do Picos foi marcado pelo Brinquedo. E nós vamos conferir agora a escalação do Vasco da Gama para essa partida. O Vasco vai de Márcio no gol número 1, Vitor 2, Odivan número 3, Mauro Galvão 4 e Felipe número 6. Luizinho é o 5, Nasa 8, Richardson é o número 7 e Brenner é o 11. Pedrinho 10, Luizão número 9, o técnico Antônio Lopes. No gramado, o repórter Cícero Melo. Cícero. Pois não, Palomino. Vasco da Gama então com 4 desfalques hoje. De última hora, o atacante Ramon teve uma indisposição gástrica, problema de intestino, no hotel, na concentração do Vasco, e por isso ele está fora do jogo. O Brenner é que vai fazer o 4º homem de meio de campo e o Pedrinho vai jogar no ataque, além dos desfalques que o Vasco tem. Goleiro Carlos Germano, o atacante Donizete na seleção brasileira e o Juninho, que está contundido. E a equipe do Picos que consegue um grande feito, um feito tão importante para esses jogadores que muitos abraçam, o que para eles são ídolos. Alguns jogadores do Vasco para tirar fotos. Tá aí o número 3, o Roberval, com uma câmera na mão. Outros jogadores também tirando fotos. É um momento que para esses jogadores pode ser inesquecível. Piauí é um estado muito pobre do Brasil. Uma oportunidade rara para muitos deles de estar num grande centro, de poder ter um jogo transmitido para todo o Brasil e quem sabe aí ter a oportunidade de alguém olhar mais de perto o futebol de algum deles. Vamos olhar então, vamos conferir essa equipe do Picos para essa noite. O Picos vai com Cláudio no gol número 1, Bauer número 2, Roberval 3, Geraldo 4 e Lauro número 6. No meio campo, Birubiru 5, Dudu 8, Miolinho 10, Iê 9, na frente Bira 11, Brinquedo, que é a grande figura dessa equipe, é o número 7. O técnico José Francisco Tourino, Cícero. O Brinquedo é a estrela do time, tem 22 anos de idade, um atacante rápido e que há 3 anos é o artilheiro do campeonato do Piauí. Ele está sendo observado pelo Vasco, fez uma grande partida e o gol da equipe do Picos no jogo de ida pode vir fazer testes no Vasco. Senão, ele já está praticamente negociado com o Sport Recife. O Iê é novidade, ele não jogou, não tinha renovado o contrato no jogo lá em Picos e ele entra hoje na equipe no lugar de Frank, que está no banco de reservas. Lembrando que para a equipe do Picos conseguir a classificação, ou vence a partida, ou consegue um empate por 2, 3, 4 e por aí vai. Ou se não, um empate em 1-1, o mesmo resultado lá de Picos e força a decisão por pênaltis. Trio de arbitragem para esta partida do Espírito Santo. Edson Esperidião, auxiliado por Hamilton José Ramos e Robson Gijanski. O Edson Esperidião tem 29 anos e é comerciante, enquanto que o Hamilton José Ramos tem 43 anos, também comerciante, e o Robson Gijanski tem 36 anos, é industriário. Apenas confirmando os outros jogos da Copa do Brasil nesta noite, nós teremos Itabaiana e Corinthians jogando em Aracaju. É o primeiro jogo dessa primeira fase da Copa do Brasil, a estreia do Corinthians na Copa do Brasil. Quem vencer esse confronto, se o Corinthians, por exemplo, fizer 2-0, 3-1, ganhar por uma diferença de 2 gols, consegue a classificação, enfrenta o Cruzeiro na próxima fase. Nós teremos Ceará e Palmeiras. O adversário de Ceará e Palmeiras sai do confronto entre Botafogo e São Raimundo, que jogam hoje no Caio Martins.
e Atlético Mineiro e Avaí. Esse jogo ainda pela fase preliminar da Copa do Brasil. E o Corinthians hoje, enquanto você está vendo aí no detalhe o brinquedo que fez o gol lá em Picos. E o Corinthians hoje sem Vampeta e Edilson, em função de toda aquela confusão na madrugada de domingo para segunda-feira. O Edilson acabou sendo preso por desacato à autoridade, recebeu várias multas, várias notícias relacionadas aí ao Edilson. Você vê no aquecimento o goleiro Márcio, as duas equipes já em campo e um momento glorioso para o Picos, não é, um Paulo César Vasconcelos? A equipe vem como franco atirador, o Cícero lá no gramado. Cícero. É verdade, você falou em momento glorioso. Aqui com a gente o goleiro Cláudio, 28 anos, já jogou no Náutico e fala o que representa essa coisa de jogar no Rio de Janeiro contra o Vasco, sendo observado aí pelo Brasil todo. É uma oportunidade grande para qualquer jogador, onde o jogador tem que dar o máximo para que venha ter um bom rendimento. E se Deus quiser, nós vamos fazer tudo aqui dentro de São Januário para que a gente venha conseguir a nossa classificação. Vocês vão virar heróis, realmente, se conseguir essa classificação eliminando o Vasco. Se Deus quiser, a gente conseguir essa classificação, vai ser muito bom para cada jogador. Dá para imaginar o que está passando pela cabeça desses jogadores, não, Paulo? Boa noite, Palomino. Boa noite, amigo assinante da ESPN Brasil. Dá para imaginar o que está passando na cabeça desses jogadores, mas só o fato de terem vindo ao Rio, terem passeado pela cidade, eles se hospedaram num hotel aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, passearam pela cidade, foram à praia, hoje fez um dia muito bonito, o time chegou no domingo à noite, só isso já valeu uma vitória. Se por acaso conseguir ganhar hoje do Vasco, eu acho que o time do Picos não consegue chegar na cidade de Picos, porque toda a cidade vai sair para recebê-los no aeroporto de Teresina, tá certo? A cidade vai ficar vazia se por acaso o Picos hoje conseguir a sua classificação. O Picos veio aqui hoje a São Januário, mas para fazer um compromisso difícil, mas o Vasco é amplo favorito, tem todas as condições de conseguir a sua classificação e posteriormente ficar esperando o resultado da partida entre Vila Nova e Rio Branco para ver quem vai ser o seu adversário na próxima fase. E está aqui o auxiliar técnico do Vasco da Gama, Antônio Lopes, o Alci Portela. O Antônio Lopes, como sempre, vai assistir o primeiro tempo lá das tribunas e depois vem no segundo tempo para cá. O que o Antônio Lopes pediu agora antes do jogo? Esse time é um time perigoso? Como é que foi o jogo lá em Picos? Hoje em dia toda a equipe é perigosa e nós jogando em casa nós temos essa obrigação de fazer um bom jogo e ganhar bem. Portanto, o Vasco vai sair desde o início do jogo marcando sua pressão, não dando a menor chance, pelo menos essa é a nossa intenção, à equipe de Picos. Esse brinquedo joga tão bem assim mesmo? Está cotado até para fazer teste no Vasco? É essa a notícia que eu recebi? Exato, é bom jogador, se apresentou muito bem lá, vamos ver se ele repete hoje aqui uma boa apresentação, desde que não complique para o nosso lado. E esse jogador deve ser observado por nós. O próprio técnico Antônio Lopes já deu várias declarações dizendo que se for bem, o atacante brinquedo pode ficar aí para estagiar um pouco mais na equipe do Vasco da Gama e quem sabe acertar com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Um pequeno atraso aí para o início da partida, já temos 4 minutos de atraso para o começo do jogo. Picos é uma cidade que fica a 310 quilômetros da capital do Piauí, Teresina. Tem 82 mil habitantes. Uma cidade baseada na agricultura. A principal fonte da agricultura é o alho e o mel, principal produção, né? E a cidade de Picos também fica na região do terceiro maior entrocamento de rodovias do Nordeste, tendo acesso principalmente a Bahia e Pernambuco. E, portanto, um centro importante do estado do Piauí, apesar do Piauí ser um dos estados mais pobres de todo o país. Picos é a segunda cidade economicamente e a terceira em população. Ainda um pequeno atraso, o árbitro certificando-se de que todas as pessoas que estão em campo estão devidamente credenciadas. É algo que ultimamente a gente não está acostumado muito a ver, não é, Paulo? É verdade, mas eu acho que esse tipo de providência tinha que ser tomado antes pelo árbitro. Quando os times entrassem em campo, o campo já deveria estar limpo para que a partida pudesse começar no horário, num respeito ao torcedor, a quem está em casa e aos próprios atletas, né? Quase tudo pronto para o início da partida. Você vê ainda o técnico, o árbitro, desculpe, o Edson Esperidião, do Espírito Santo, no apronto final aí. Chegar aqui rapidamente então no técnico Tourino, da equipe do Picos. Como é que vem taticamente sua equipe? Aqui vem num 4-4-2,
um pouco fechada, porque a gente não pode ir para cima do Vasco, né? Joga com 3 cabeças de área. 3 cabeças de área. E o Brinquedo tentando fazer o gol da vitória lá na frente. Realmente, o Brinquedo vai ficar um pouco mais na frente, e é o único que vai ficar na frente com o outro companheiro dele ajudando ele. E já vamos para o jogo. Na saída de bola que pertence à equipe de Picos do Piauí. Lembrando que no primeiro jogo o empate de 1-1, portanto, se houver a repetição desse resultado, nós teremos a decisão da vaga por pênaltis. Quem ganhar fica com a vaga à próxima fase, que é a fase de oitavas de final. E o empate com o número maior de gols dá a vaga ao Picos. O empate de 0-0 dá a vaga ao Vasco da Gama, em função de ter feito o gol lá no Piauí. Vitor trabalha pela direita. Brenner. Um pouco atrás o Nasa preferiu jogar com Luizinho. Brenner passou o Luizão, ele prende a bola, tenta a proteção. A bola chega na esquerda com o Felipe. Já encarou o lateral Bal, tocou de lado. Pedrinho. Gira de um lado para outro. Toca atrás com o Luizinho. Brenner. De novo Luizinho no toque de primeira. Nasa com o Luizão. Bate na cruzada. Gol! O do Vasco. A 1 minuto, Luizão abre o placar aqui em São Januário. Luizão abrindo para o Vasco, 1-0, batendo cruzado. Sem chance para o goleiro Cláudio. Começou muito fácil, hein, Paulo? Nós estamos revendo o gol aí, o chute preciso, certeiro do Luizão. O goleiro Cláudio ainda tocou na bola, mas não conseguiu defender. Um ótimo passe do... A jogada começa com o Brenner, que toca para o Luizinho. O Luizinho serve ao Luizão. Revejam o lance. Começou da maneira que todos esperavam. Agora, começando dessa maneira, tudo indica que poderemos ter uma goleada aqui em São Januário. Chega dividindo ali o Brenner. Nasa soltando com o Pedrinho. Estava na mesma linha de zagueiros, mas o auxiliar marcou fora de jogo do Pedrinho. Esse foi o segundo gol do Vasco na Copa do Brasil e o 13º nessa temporada de 98. O Luizão se iguala ao Ramon como artilheiro do Vasco no início de temporada. Ambos com 3 gols. Chegou com falta, enquanto você via ali o Luizão. Chegou com falta o Mauro Galvão sobre o Brinquedo. Não está para brincadeira não, Mauro Galvão. Corte de cabeça do Odivan. Toque de lado do Lauro. Miolinho tenta sair da marcação, parou. Toque um pouco atrás de novo com o Lauro. Evita a saída pela lateral, não conseguiu não. Apenas arremesso para o Vasco da Gama. Aí a confirmação. Pouco mais de 3 minutos, 1-0 Vasco. Luizão a 1 minuto desse primeiro tempo. Quarta, 3h15 da tarde, ao vivo para você, África do Sul e Costa do Marfim. Narração de Paulo Soares, os comentários de Antero Greco. Brinquedo. Passou o Miolinho, ele puxa para o meio. O toque de lado para a chegada do Bira. Foi para o comando o Brinquedo. Lauro. Roberval. Aí o capitão. Tenta a jogada individual. Foi para dividir ali. Chegou duro o Mauro Galvão. Ele já puxa o contra-ataque para o Vasco da Gama. Fica pedido o Luizão. Foi para o chão Mauro Galvão. O árbitro para e pega a falta do Ball. Ball é como se fosse bola em inglês mesmo. B-A-L-L. Aí o lateral do Picos. A inversão com o Vitor. Encosta por ali o Luizinho. Ao lado dele tem Nasa, já aparece para a marcação o Brinquedo. Encosta também o Brenner. Vai trabalhando a bola o Vasco. Marca um pouco mais à frente agora o Picos. Odivan. Ficou sem opção. Jogou lá para a ponta direita, aparece o Brenner. Já tomava a bola do Lauro e sofre a falta o Brenner.
Abre os braços, reclama. Você viu mais uma vez. Odivan e Mauro Galvão vão para a grande área do Picos. Vasco já na frente, 1-0, gol de Luizão. Cobrança é do Pedrinho. Sai a cobrança, o Mauro Galvão chegava ali no primeiro pau, mas a bola se perde pela linha de fundo, apenas tiro de meta. E nesta quarta-feira, 8h30 da noite, tem também o Campeonato Paulista ao vivo. Milton Leite mostra para vocês São José e Portuguesa. Portuguesa numa situação muito difícil, correndo o risco de ficar fora do grupo de elite do Campeonato Paulista. Mesmo risco que corre o América aqui no Rio. É sempre bom lembrar que 6 equipes já estão classificadas para o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco, Americano e Bangu. E outras 6 equipes disputam um hexagonal que indicará as duas complementares. O América até o momento não está fazendo boa campanha. Na última rodada nós tivemos Olaria 0, Madureira 0, América 0, Friburguense 1. E o jogo adiado volta a Redonda e Itaperuna para acontecer nesta terça-feira. Parecia ali a cobertura, chega o Mauro Galvão, falta sobre ele. Falta dura, hein? Sofreu a solada o Mauro Galvão, você vê mais uma vez. Ele chega para tirar a bola dali e pisou, hein? A disparidade financeira é tão grande entre Vasco e Picos que a folha salarial toda do Picos, praticamente o salário de um jogador normal do Vasco, R$15 mil. O salário médio varia entre R$800, o menor salário, e R$1.300, o jogador que ganha mais. E o prefeito está oferecendo hoje R$1.000 a cada jogador se o time sair classificado daqui de São Januário para a próxima fase da Copa do Brasil. Iê, sai da marcação, vai para o chão. Jogou-se ali o Iê, o Nasa só fez a proteção. O árbitro Edson Espiridião pegou a falta sobre o Iê, que é o Edinaldo, né? Mas gosta de ser chamado de Iê. Bal faz o cruzamento. O toque de cabeça, tranquilidade para o goleiro Márcio. O Edinaldo, que é o Iê, tem 27 anos de idade, nasceu em Juazeiro, na Bahia. O apelido, justamente porque sempre gostou de dançar, desde que era pequenininho, recebeu esse apelido. Mauro Galvão. Tem Felipe à esquerda. Pelo meio segue o Nasa, aparece por ali também o Richardson. Odivan. Vasco faz a inversão. Não chegou na bola o Richardson. Tenta o contra-ataque com o Brinquedo. Tentava tomar a frente ali do Odivan. Voltou o Vitor Duro na marcação com falta por trás. Fica caído o jogador do Picos. Você vê mais uma vez, visou apenas a bola, hein, Paulo? É, mas a forma como entrou, pelo menos uma forma que nós temos sempre que condenar. Entrou no carrinho, por trás, merecia um cartão, Vitor. E a marcação mais dura para cima do Brinquedo, né? É, ele virou grande atração, não vai ter a mesma moleza que teve no primeiro jogo. Veja a formação da barreira do Vasco. Tem a cobrança de falta o Picos. O momento é bom na meia esquerda, entrada da grande área do Vasco. Saiu a cobrança direta pro gol na trave! Na trave! Incrível! Cobrança do Geraldo, veja mais uma vez. O Márcio subiu, a bola explode no travessão. Começa a assanhar-se a equipe de Picos, hein? Luizinho. Luizão fez a proteção. Richardson. Chegou tomando ali o Birubiru. Richardson. Luizinho. Sai da marcação do Miolinho. Richardson toma a frente, faz o drible, toque de lado com o Brenner. Ele chega na bola antes dele, Geraldo na boa por baixo para fazer o corte. Sai jogando com o Picos, sempre buscando na frente o Brinquedo. Ele teve o domínio. Já sofria a falta do Odivan. Tenta colocar velocidade o Picos. Aí a descida do Ball.
Passou o zagueirão Roberval e desce demais o Roberval. E tomou a bola, arrisca na canhota, Márcio. Tá descendo em todas o Roberval, hein, Paulo? Impressionante é que 10 minutos do jogo, confirmação aí de tempo e placar. E o Picos não se abateu com a desvantagem, não. Tá fazendo o seu jogo, tocando a bola. Agora o número 10, Dudu, foi advertido com o cartão amarelo. Eu creio que foi o número 10. Cícero confirma pra gente. Seria o Miolinho. Foi o Miolinho mesmo, camisa 10. E aí a falta. Luizão tinha o domínio. O detalhe aí, o Miolinho, número 10, que recebeu o cartão amarelo na equipe de Picos. O Miolinho, que é o jogador mais velho da equipe, tem 34 anos de idade. O apelido de Miolinho porque ele tinha um irmão que também jogou futebol, que se chamava Miolo. Como ele era menorzinho, colocaram então o apelido de Miolinho. Pedrinho ali para a cobrança da falta. Você vê, faltas cometidas, Vasco 5, Picos do Piauí 6. Veja a preocupação do goleiro Cláudio. Pedrinho na bola também Richardson. Pedrinho fez um golaço de falta na Copa Rio São Paulo contra o Corinthians no Pacaembu. Saiu a cobrança na trave. Tem a sobra o Vasco, Luizão. Tentava ajeitar pro Odivan. Pedrinho. Na inversão ele busca o Felipe. Antes dele o Ball. Não evitou, não. O Pedrinho vem se destacando muito nas cobranças de faltas. Foram 2 gols já no torneio Rio São Paulo, 2 de falta, um contra o Corinthians e um outro também contra a equipe do Palmeiras. Vai ser difícil depois para o Juninho, o próprio Ramon é titular absoluto, mas vai ser difícil tirar o Pedrinho desse time, hein? Está satisfazendo inteiramente ao Loto. Aí a marcação da equipe de Picos, o Richardson vai para a cobrança do escanteio pela esquerda. Tá ali o Luizão reclamando da marcação para cima dele. Postando o Geraldo para cima do Luizão. Saiu a cobrança. Desvio no primeiro pau. Briga ali o Felipe. E o árbitro para. Pega a falta sobre o Felipe. E tem pressa ali o lateral do Vasco. Vai arriscar de novo o Pedrinho. Mas está na bola também o Richardson. Um pouco atrás o Felipe. Você vê o capitão Roberval. Aí a formação da barreira do Picos. O Pedrinho gosta de bater mais pelo outro lado, já que ele é canhoto. Partiu Pedrinho, cobrou direto, houve o desvio na barreira. E a bola passa sobre o gol de Cláudio. Novo escanteio pela esquerda. O toque na cabeça do jogador ali na barreira. Aí escanteios, 2 do Vasco da Gama, nenhum de Picos. A cobrança veio por baixo. Nova cobrança, é o terceiro escanteio para o Vasco da Gama. Geraldo fica na marcação ali do Luizão. Richardson de novo na cobrança. Faz o levantamento, sobe o goleiro Cláudio. Rapidamente busca a reposição lá na frente o Brinquedo. Ira acabou perdendo a bola. Vitor. Pelo meio Nasa. Pouco atrás tem o Odivan. Ele prefere jogar com o Felipe. Saiu o passe errado. Miolinho. Protege a bola, tranquiliza. Dudu. Geraldo. Jogando com Birubiru. Bira. Brinquedo na proteção por baixo. O corte do Odivan. Miolinho. Na frente dele o Luizinho. Toca com o Lauro. A torcida começa a vaiar. Chega o Mauro Galvão, tira dali. A sobra ainda do Picos. Com o Miolinho, bateu fraco, fraco, fraco. Sem perigo para o gol de Márcio. Sabia aqui do técnico Tourino, do Picos, seu time se assustou logo no início. Primeiro ataque do Vasco, gol. E agora como está o seu time?
realmente o time entrou um pouco nervoso, mas agora já está tudo bem, assentou, já estamos tomando conta da partida também. Não é só o Vasco que está jogando, a gente também está procurando jogar. Quinta-feira tem rodada dupla da Copa da África. Tunísia e Congo, 2 da tarde. E Gana e Togo, 6h30 da noite. Na verdade, o que o técnico Taurino quis dizer é que o Pico já está começando a se familiarizar com o estádio de São Januário. Já está conhecendo melhor e está tentando praticar o seu jogo, sabendo que é muito difícil, mas tentando praticar o seu jogo. Se o Vasco forçar um pouquinho mais o ritmo, continuar jogando pelas laterais, pode chegar rapidamente ao segundo gol. Pedrinho fica sem espaço, toca um pouco atrás com o Felipe. Tenta sair da marcação o lateral do Vasco. Chega forte ali sobre ele o Birubiru. Luizinho cobrando com o Nasa. Richardson. Já passou o Brenner. Pela direita o Vitor. Tentava o toque de volta com o Richardson. Houve a recuperação do Miolinho. Giraldo toca a bola pela lateral. Já tomou o Picos. Ira. Dá um chutão para frente o lateral Lauro. E o Mauro Galvão no recuo com o Márcio. Joga com o Odivan, tranquilizando aqui atrás para o Vasco. Passamos de 16 desse primeiro tempo. Vasco na frente, 1-0. Gol de Luizão. Nasa. Felipe. Pelo meio, arma a jogada com o Luizinho. Passou o Vitor, passou também o Brenner. Lance lá pela direita com o lateral do Vasco. Saiu o cruzamento. Sobe o Luizão, enfia a canhota na bola, furou o Luizão. Jogada meio esquisita, você vê mais uma vez. Ele tentava pegar no voleio. Pegou a bola de rosca. O Luizão que ficou 4 jogos sem marcar logo que veio para o Vasco, mas nas últimas partidas tem feito gols. Fez um contra o Botafogo no último jogo, já tinha feito um de pênalti contra o Americano de Campos e já fez o gol do Vasco nessa partida. Ele está emprestado por 1 ano e meio, o passe pertence ao La Coruña da Espanha e o passe fixado em 11 milhões de dólares. Richardson. Tem Luizão no comando, veio o toque por trás, o árbitro parou. Os jogadores do Picos reclamam do toque apenas na bola. Você vê abrindo os braços, gesticulando o Birubiru. Mas o árbitro Edson Esperidião pegou a falta aí na meia direita. É de onde o Luizinho meteu a bola no travessão. E da onde realmente o Pedrinho gosta de cobrar faltas. Ele fez um belo gol, 2 belos gols, um contra o Corinthians, outro contra o Palmeiras, praticamente dessa posição. Aí o Pedrinho vai para a cobrança. O Jodivan ali na barreira. Saiu a cobrança, subiu o goleiro Cláudio. Mas não houve o toque do goleiro não, apenas o travessão. Mais uma bola na trave do Pedrinho. Veja mais uma vez aí, tocou apenas no travessão. Miolinho. Jogando com o Dudu. Lauro. Passou Iê. Lançamento longo demais para ele. Odivan no recuo. Aliás, Vitor no recuo para o Odivan. Mauro Galvão. Vasco trabalha a bola aqui atrás sem muita pressa. Vai reorganizando o trabalho de meio campo. Vitor. Jogando com Brenner. Já encostou o Richardson. Passa o Pedrinho, arrisca de longe. Sobre o gol de Cláudio. Quarta-feira tem Campeonato Paulista, 8h30 da noite. Milton Leite e Antero Greco mostram São José e Portuguesa ao vivo para você. Quarta, 8h30 da noite. E a instrução do técnico Alci Portela para que seja feita uma marcação sob pressão na saída de bola da equipe do Picos. Nasa. Jogando com o Vitor.
encosta ali o Richardson. O momento é bom para o Vasco. Saiu o cruzamento, sobe o goleiro Cláudio, dá um soco na bola. Atrapalhou-se ali o recuo, o árbitro parou. Vai marcar a cobrança em 2 lances. Pegou o pé alto dentro da grande área, você vê mais uma vez. Aí a marcação do árbitro Edson Esperidião. O Brenner está sentindo ali a pancada que levou no queixo do Dudu. Ainda atendimento aí ao 11 do Vasco da Gama. Ele marcou o pênalti, na verdade. Marcou o pênalti. Surpreendendo, viu, Paulo? Se marcou pênalti, na minha opinião, ele errou, porque o que houve foi jogo perigoso. Ele deveria ter marcado 2 lances, o chamado tiro livre em direto, 2 toques, quando o árbitro ergue o braço e autoriza a cobrança em 2 toques. Mas se ele marcou pênalti, na minha opinião, se equivocou. E os jogadores de Picos não reclamaram, não. Pedrinho para a cobrança do pênalti. O Vasco pode ampliar neste primeiro tempo. Autorizou o árbitro, bateu, Pedrinho, gol! Gol! O Pedrinho! A 21 do primeiro tempo, faz 2-0 para o Vasco da Gama. Ampliando, você vê mais uma vez, o Cláudio cai para o canto direito, a bola entra no canto esquerdo do gol do Picos. Vasco 2-0. Seria interessante até observarmos depois o replay desse pênalti marcado pelo árbitro Edson Esperidião. Esse foi o 14º gol do Vasco neste ano de 98. E o Pedrinho se iguala ao Ramon e também ao Luizão. Passa a ser um dos artilheiros do Vasco na temporada com 3 gols. Os outros 2 gols também de bola parada, de falta, como eu já disse. Um contra o Corinthians, outro com o Palmeiras e mais um gol de bola parada. O que deu para perceber é que o árbitro equivocou-se no momento da marcação. Vamos acompanhar esse contra-ataque aí do Picos. Tenta armar para a perna esquerda o Iê. Já foi para o chão. Ele marcou a falta, ergueu o braço esquerdo, deu 3 passos, chegou na marca de pênalti e baixou o braço. Ele deu todo o sinal de que teria marcado 2 toques. Mas ao chegar perto da marca do pênalti, apontou para a marca do pênalti. Errou. E o Vasco não estava nem precisando disso. Agora vai ser muito difícil para a comissão técnica do Vasco manter a motivação. Olha o Richardson na trave. A sobra do Luizão à frente do Cláudio. Bateu cruzado para fora, Luizão. Só para completar, vai ser muito difícil a comissão técnica do Vasco manter a motivação dos jogadores durante os 90 minutos. O jogo está muito fácil para o Vasco. Sem forçar o ritmo, revejam o lance do Richardson. Essa é a 3ª bola que o Vasco manda na trave em 23 minutos do jogo. Isso sem forçar o ritmo, até porque está muito quente, uma noite de verão. O Vasco só tocando a bola, já vive ameaçando a área do Picos. Os jogadores do Vasco no pênalti aí contestado, aí, os jogadores do Picos, mas que não reclamaram, nem sabiam que o pênalti tinha sido marcado, não comemoraram, só depois que foram ver que a bola estava na marca do Cal. França 98, na ESPN Brasil, a Copa é nossa. Brahma Chopp, o irresistível sabor número 1. Felipe. Sai da marcação do Miolinho. Sai também do Dudu. Tocou de lado, tocou errado. Recuperação aí do Lauro. Dudu. Miolinho. Aparece o Brinquedo. Pela direita tem a descida do Bal. Tenta colocar velocidade na troca de bolas a equipe de Picos. Lauro. O levantamento. Sobe o Brinquedo junto com Mauro Galvão. Antes, o toque de cabeça do zagueiro do Vasco. E a torcida pequena, a torcida do Vasco, pede velocidade, aplaude. Pede para os jogadores do Vasco jogarem mais rápido. Apesar de pequena a torcida que você vê aí. Richardson.
Jogando com Brenner. Pouco atrás, Luizinho. Vitor. Já passou o Brenner. E tem condições. Busca a linha de fundo. Cabe o cruzamento entrando. Luizão. Passa por toda a pequena área. Não chega na bola, Luizão. Passamos aí de 25 minutos. Você viu o Pedrinho. 2-0 Vasco da Gama. Luizão e Pedrinho. Saber aqui do auxiliar técnico, Alci Portela, que tipo de motivação que o banco pode passar para o time dentro de campo. Um jogo muito fácil, 2-0, praticamente decidido. Mas a motivação tem que existir a todo momento. Isso é a Copa do Brasil, uma competição importante. Nós temos que estar motivados para ir até o final dessa competição. Mas não é fácil motivar o jogador, né? Não é fácil, evidentemente, mas é importante para nós. Ganhar e ganhar bem. Buscava no lançamento o Brenner. Miolinho. Parou, derrubou ali o Nasa. Iê. 4 pega a falta do Odivan sobre o 9 do Picos. Outros jogos desta noite da Copa do Brasil: Itabaiana e Corinthians em Aracaju. Ceará e Palmeiras em Fortaleza. Botafogo e São Raimundo aqui no estádio Caio Martins no Rio. E Atlético Mineiro e Avaí no Mineirão. Esse jogo, Atlético Mineiro e Avaí, ainda da fase preliminar. É a última vaga que falta definir para a primeira fase. Miolinho. Bate de longe. Sem perigo para o gol do Márcio. E nós já temos, inclusive, 2 equipes definidas para as oitavas de final, que são São Paulo e Cruzeiro. Aí o Miolinho. Mauro Galvão. Joga atrás com o Odivan. Luizinho. Aparece o Brenner para jogar mais à frente. Está o Pedrinho. Já passou o Vitor. Toque de primeira do Pedrinho. Entra o Luizão. Cruzamento para trás. Brenner no domínio. Sai da marcação. Armava para a perna direita. Foi para o chão. O árbitro mandou seguir. Ira. Subiu o Odivan. O árbitro para, pegando a falta do Odivan. Lauro. Birubiru. Geraldo e Lauro. De novo Birubiru. Roberval. Aí o capitão do Picos. Faz a bola para o meio. Miolinho. Tocando de lado com Bira. Arrisca de longe e joga para fora. Apenas o tiro de meta para o goleiro Márcio. O Vasco até que dá espaços ao Picos, deixa os seus jogadores virem tocando a bola, mas o time do Picos é um time muito fraco tecnicamente, certamente é aquele tipo de equipe que só rende quando joga em casa, incentivado pela torcida. E a grande preocupação agora, como o Cícero falou na entrevista ao Cícero, é motivar o time, motivar para que continue jogando de forma objetiva. Quer dizer, que essa arrancada do Vitor que nós estamos acompanhando agora seja permanente no jogo. E essa é a grande motivação e é a grande dificuldade que a comissão técnica do Vasco vai ter até o final da partida. Houve o corte de cabeça no cruzamento do Brenner e tem escanteio lá pela direita o Vasco da Gama. Vai para a cobrança o Pedrinho. Odivan, Vitor e Mauro Galvão, quase toda a defesa na área do Picos. Saiu a cobrança, subiu o goleiro Cláudio. Ela toca na rede, na parte superior do gol ali. Muita gente não sabe, Palomino, mas não é a primeira vez que o Picos disputa a Copa do Brasil, não. É a segunda vez. Em 92, o Picos cruzou na primeira etapa também com o Clube do Rio, foi com o Fluminense. Perdeu de 4-2 lá em Picos, depois perdeu por 2-1 aqui no Rio de Janeiro. E revelou um grande jogador também naquela época, assim como está revelando o Brinquedo. Revelou o Leonardo, jogador que já passou inclusive aqui pelo Vasco, jogou no Corinthians, no Palmeiras e no Sport Recife. Felipe, tranquilizando aí na defensiva vascaína. Richardson, para a descida do Vitor. No comando tem Brenner, tem também Luizão. Richardson. Já roubou o Dudu. Aparece pelo meio Miolinho.
Bira. E a falta por trás do Pedrinho. Roberval. Passou por ali o lateral Paul. Jogava com Iê. E o Felipe já na recuperação. Passamos de 30 do primeiro tempo, 2-0 Vasco. Vitor. Jogando com o Nasa. Tenta sair da marcação. Toma a frente do brinquedo, toca de lado com o Brenner. Já invadiu a grande área, Nasa na canhota! Gol do Vasco, Nasa! O volante arriscou-se à frente, fez a jogada com o Brenner, enfiou a canhota na bola para vencer o goleiro Cláudio. Vasco da Gama 3, Picos 0. Agora está no tamanho exato, né, Paulo? Exato, Palomino. O que está acontecendo quando fala assim motivação, o que o técnico Antônio Lopes deve estar pedindo para que Alcir Portela passe aos jogadores em campo é que o time tenha a mesma postura que teria num jogo contra uma outra equipe forte, numa equipe que exigisse mais. Por isso até que o Cícero, em determinado instante, observou, Vitor, Odivan e Mauro Galvão na área. Está aí sendo atendido agora o zagueiro Geraldo. Número 4, Geraldo, que se machucou no gol do Nasa. Mas enfim, observou isso, é que o time atue como se o jogo tivesse 0-0, como se fosse uma equipe mais forte, para que quando pegar essa equipe mais forte esteja mais bem preparado. Agora a vitória do Vasco é líquida e certa, podemos ter até a maior goleada da Copa do Brasil, que até esse momento foi aplicada pelo Cruzeiro, 7-1. Mas de repente o Vasco pode sair hoje daqui com um placar ainda mais dilatado. 15º gol do Vasco em 98 e o Nasa faz seu segundo gol com a camisa vascaína. Ele já tinha feito um contra o River Plate na Copa Comebol, ou melhor, na Supercopa dos Campeões da Libertadores. E apenas complementando a informação do Paulo César Vasconcelos, a goleada do Cruzeiro foi sobre a equipe do Amapá, 7-1. Inclusive o jogo foi lá em Macapá, na capital. E o Cruzeiro, dessa forma, já conseguiu passar para a próxima fase. Livrou-se do segundo jogo, né? O que num calendário apertado como o brasileiro, enquanto você rever o gol do Nasa, o momento da trombada ali com o jogador Geraldo, nesse calendário apertado brasileiro, é um grande negócio não precisar fazer o segundo jogo, né, Paulo? Evidentemente, isso faz com que o time possa se poupar, você possa poupar os jogadores muito mais. Lá vai o Vasco novamente. Brenner. No toque de lado para a entrada do Richardson, fez o cruzamento, o corte do Geraldo. Atrapalhou-se o Picos na saída de bola. Lauro. Encosta na marcação o Nasa. Buscava o miolinho pela direita, tranquilidade aí para o Felipe. E já está antes o lateral do Vasco. Perdão, Palomino, já está o Joyce, camisa 14, zagueiro no trabalho de aquecimento. Se não der para o Geraldo, que está sendo atendido atrás do gol do goleiro Cláudio, então entra o Joyce. Você vê aí no aquecimento o Joyce e continua lá o atendimento ao zagueiro Geraldo. Resultado parcial aí, Botafogo 1, São Raimundo do Amazonas 0. Botafogo venceu o primeiro jogo lá em São Raimundo, que fica próximo de Manaus. Venceu por 1-0. Vai também confirmando participação na próxima fase da Copa do Brasil. Veio o corte do Vitor. Nasa. Vai voltar o Geraldo daqui a pouco. Toca de lado com o Luizão. A sobra com o Brenner pela direita. Ele faz o cruzamento, não alcança o Nasa. Roberval tira dali. Richardson. Encosta o Luizinho, passa também o Vitor. Brenner, cabe o cruzamento. Tentou o levantamento, houve o corte. Toque atrás com o Vitor. Novo cruzamento, errou de novo o Vasco. Pedrinho. Buscava o Luizão, antes dele o Geraldo. Mas o Geraldo não voltou, não, era o Roberval. Geraldo ainda aguardando a autorização do árbitro. Iê. Já passou o Bira. Miolinho jogando com o brinquedo à frente do Odivan. Toque de cabeça do zagueirão do Vasco.
Na proteção, toque de calcanhar. Chega na bola o Vitor. Apertando ali o Brinquedo. Odivan não conseguiu evitar a saída da bola. O Nasa, que fez esse terceiro gol do Vasco, teve seu passe comprado ao Ferroviário do Ceará por R$200 mil. Inclusive, ele esteve há pouco tentando resolver essa situação dos 15%, conseguiu receber o dinheiro e agora está tranquilo para jogar com a camisa do Vasco. O Botafogo vai vencendo a equipe do São Raimundo por 1-0. Já venceu o primeiro jogo por 1-0. E o adversário do Botafogo sai do confronto entre Ceará e Palmeiras. Ceará e Palmeiras estão jogando agora à noite também, lá no estádio Castelão, em Fortaleza. Só que é o primeiro jogo entre Ceará e Palmeiras. Se o Palmeiras vencer por uma diferença de 2 gols ou mais, já não precisa fazer a segunda partida em São Paulo. É a reclamação do Vitor. Tentava por cobertura o Miolinho. Apenas tiro de meta para o goleiro Márcio. Quase 36 deste primeiro tempo de jogo. Vasco da Gama na frente, 3-0. Felipe. Na inversão, buscava Luizão o corte do Geraldo. Finalizações são 9 do Vasco da Gama e 7 do Picos. Quer dizer, a equipe também não está só jogando atrás, não é, Paulo? Não. Ela depois tomou o primeiro gol e aí começou a se acostumar com a partida. Chega até com facilidade. O Vasco no sistema defensivo não está sendo tão rígido assim, mas esbarra. Mais um chute a gol. Miolinho passando sobre o gol do Márcio. Houve o desvio, hein? Tem escanteio pela direita para o Picos. Mas esbarra na própria limitação técnica que impede que a equipe tenha condições de fazer um jogo de igual para igual com o Vasco. É para cobrança o Bira. Fica ali no primeiro pau o Iê. Aí o Bira faz o levantamento. Sobe a zaga de cabeça o corte. A sobra do bol. Bate de direita à direita do gol de Márcio. Descida do lateral do Picos. França 98 na ESPN Brasil. A Copa é nossa. Brahma Chopp, o irresistível sabor número 1. Esta quarta-feira tem Campeonato Paulista ao vivo. São José e Portuguesa, 8h30 da noite. E você, neste mês de fevereiro, está acompanhando a Copa Africana das Nações. Transmissões exclusivas e ao vivo na ESPN Brasil. Nesta quarta nós teremos 3h15 da tarde, África do Sul e Costa do Marfim. Toque de primeira ali era do Iê. Miolinho. Passou o Brinquedo, passou também Iê. Ele jogou entre os zagueiros do Vasco. Aí ficou fácil para o Mauro Galvão. O técnico Antônio Lopes se comunica através do telefone celular com o Alci Portela. Ele passou agora há pouco uma instrução pedindo para que o time não afrouxe na marcação. Continue, inclusive, marcando também na saída do tiro de meta a pressão. Acaba transformando-se num coletivo de luxo aí, né, Paulo? Um coletivo oficial, eu diria. Com juiz, bandeirinha, vale 3 pontos, os jogadores vão ganhar bicho, todas essas coisas. Nasa buscando o Luizão. O toque de cabeça pelo meio tinha o Brenner. Oberval tira dali. Bira. Tentava o domínio Brinquedo. E o Odivan não dá espaço, não. Bonita jogada agora do Brinquedo. Toque de lado com o Bira. Lá do outro lado tem o Birubiru. Iê. Tentava sair da marcação. Os atacantes do Picos até que se mexem, né, Paulo? Se movimentam bem. A inversão com o lateral ball. Faz o levantamento, sobe o Brinquedo. Houve o corte do Odivan. Insiste o Picos. Lauro não consegue evitar a saída lá pelo outro lado e dá-lhe vaia. Quem já está aquecendo no Vasco, inclusive já recebeu instruções do Alci Portela, é o atacante Sorato, camisa 18. Ele deve entrar no segundo tempo, no intervalo de jogo, mas como já recebeu as instruções, não está descartada a possibilidade de entrar já no finalzinho desse primeiro tempo. Geraldo. Miolinho. Nós não podemos esquecer que o Vasco tem um jogo muito importante na quinta-feira, aqui em São Januário novamente, contra o Corinthians pela Copa do Brasil.
pelo torneio Rio São Paulo, perdão, em que a vitória garantirá ao time atual campeão brasileiro nas semifinais da competição. Olha, não havia impedimento não, viu? Na mesma linha em que estamos aqui, Luizão estava na mesma linha de zagueiros. Tá aí, passamos de 40 minutos, 3-0 Vasco. Luizão, Pedrinho e Nasa. Bote por baixo do Vitor. Briga o Miolinho. A sobra do Bira. Cabe o cruzamento. Tá à frente do Vitor. Tenta a jogada individual. Marcação forte ali do lateral do Vasco. Richardson. Luizinho. Brenner aparece no meio para jogar. Já partiu o Luizão. Só agora chega o Roberval. Dá um toque, sai da marcação, Luizão. Vai pintar o quarto gol. Caiu, Luizão. Saiu da marcação do goleiro, ficou reclamando um pênalti ali. Você vê mais uma vez, veja como ele sai da marcação. Acabou se jogando, né? Agora ele cortou pro lado errado, né? Ele cortou pro lado direito, quando deveria ter tentado o drible pro lado esquerdo ou cruzado imediatamente, porque o Pedrinho e o Brenner entravam pelo meio. Nasa com Pedrinho. Já invadiu a grande área o Nasa. Vem o cruzamento por baixo. Não teve domínio. O Richardson. Espera a chegada de alguém. Passou o Vitor. Arrisca no cruzamento. Sobe de cabeça o Luizão. Joga para fora. Esse tipo de jogo, Palomino, é bom para jogadores como o Luizão dispararem na artilharia, né? Quer dizer, o Luizão, inclusive, agora, eu falei, não, ele cortou pro lado errado, podia ter cruzado. Atacantes como o Luizão, nesse momento na partida, ele só tem uma obsessão, marcar gols e, de repente, fazer 3, 4, 5, aí está o Luizão, para poder disparar na artilharia de uma competição. Vira. Miolinho. Iê. Puxa para o meio. Arriscou o chute, bateu em cima do Mauro Galvão. Richardson. Vitor. De novo Richardson. Passamos de 42 do primeiro tempo. O Vasco na frente 3-0. E 3 bolas na trave. Brenner. Odivan. Richardson, no toque de primeira com Brenner. Já passou o Luizão. Passou também o Pedrinho. Tem um pouco à esquerda o Felipe. Nasa. Vai arriscando mais o Nasa. Coloca na frente, tenta sair de marcação. Bateu direto, jogou na rede pelo lado de fora. Passava por ali o Pedrinho, poderia ter feito o toque um pouco atrás. Quis arriscar o Nasa, jogou para fora. E apesar dos 3-0, essa morosidade com que joga o Vasco vai irritando a torcida. Aí a reposição do Cláudio. Corte de cabeça do Vitor. Sobe lá o Brenner, sobe também o Roberval. Iê. Para, espera a chegada de alguém, encosta ali o brinquedo, já tomou-lhe a bola o Mauro Galvão. E o Luizinho para começar tudo pelo Vasco. Brenner. Partiu o Luizão, atrás dele o Roberval. Protege o Luizão, encosta o Vitor. Por ali também o Richardson, pode arriscar daí. Bate Richardson em cima do Geraldo. Novo escanteio para o Vasco da Gama. Lá pela direita agora. Nós temos 44 do primeiro tempo. Vasco 3-0. E o Odivan está indo para a grande área. Ficou o Mauro Galvão, mas o zagueirão do Vasco, o Odivan, está lá já. Saiu a cobrança. No primeiro pau, o corte do Lauro. Tem o arremesso lateral Vasco. Vitor. Nem chutou, nem cruzou, né? Fez o recuo para o goleiro Cláudio. Picos tenta colocar velocidade com Bira. Brinquedo. Miolinho.
Lá do outro lado tem Lauro. Vira. Pode tentar a inversão. Dudu jogando com Lauro. E o corte do Odivan. De novo Dudu. Veja aí que passamos dos 45. Mauro Galvão. Tranquiliza, usa a experiência, espera a desmarcação. Luizão. Vitor. No cruzamento aparece o Luizão. Toque para fora. À frente do goleiro Cláudio. A bola sai rente à trave. Veja mais uma vez. É a reposição. O Cláudio tá aí, o Luizão. Fez o primeiro gol a 1 minuto do primeiro tempo. E final do primeiro tempo, Vasco 3, Picos 0. Cícero Melo. Os jogadores do Vasco vão deixando o campo tranquilamente. A vitória de 3-0 neste primeiro tempo. Esperar aqui que os jogadores cheguem. Felipe. Fazendo aquilo que eu determinei. E o Vitor mais para poupar, que está com dor na coxa. Os que entraram, Maricá e Sorato. Maricá e Sorato. Aí então o Vasco volta com 2 alterações. Maricá, camisa número 13, Sorato 18, saindo Vitor e Brenner. E deu todo o tom da seriedade, não, Paulo? Isso é característica do técnico Antônio Lopes. Eu imagino, pelo tom dessa entrevista que ele deu ao Cícero, o que alguns jogadores, especialmente o Brenner e outros, ouviram no intervalo, deve ter sido uma coisa de levantar os cabelos, porque ele mostrou que não ficou satisfeito. E há um item aqui que na nossa estatística revelou que o Vasco teve 25 passes errados contra 22 do Picos. Talvez tenha sido isso uma das irritações do Lopes. Ou seja, na medida em que dá um drible, dá outro, aí quando vai passar, erra o passe. Se tivesse feito a bola circular mais rapidamente, o time talvez não errasse. Agora, há um detalhe aí também. O Vasco jogou o suficiente para fazer 3-0, poderia ter feito 4-5. Estão aí o Dias, o número 16, o outro que está ao seu lado é o Fabrício. Poderia ter feito 4, 5 gols. Não fez porque não forçou realmente o ritmo. E isso foi o que o Lopes cobrou. Porque o Lopes, ao fazer isso num jogo como esse, contra a frágil equipe do Picos, quer mostrar aos jogadores que eles não têm que ter um comportamento determinado, objetivo, em busca da vitória incessantemente, só em grandes jogos. E qualquer jogo que vale 3 pontos tem que ter o mesmo comportamento. Eu acho que é essa lição que ele quer dar aos seus jogadores. Outro jogo que acontece aqui no Rio de Janeiro pela Copa do Brasil é Botafogo 1, São Raimundo do Amazonas 0. O gol foi do Túlio. Resultado que vai classificando também o Botafogo à próxima fase da Copa do Brasil. Espera a definição entre Palmeiras e Ceará. O Palmeiras jogando lá em Fortaleza. E o técnico Antônio Lopes continua ali no meio-campo, conversando com os jogadores. Está o Luizinho, está o Pedrinho, está o Richardson. Ele gesticula, fala e a confirmação da substituição, saindo o Vitor, que sentiu uma contusão, entrando o Maricá no lugar dele. A outra substituição foi do jogador Brenner. No lugar do Brenner entra o Sorato. Agora não quer saber de poupar, não. Ele poderia muito bem tentar poupar o Luizão, que para o jogo de quinta-feira, não é, Paulo? Mas não quer saber de segurar, não, dessa equipe. Muito pelo contrário. Pelo gesto, aí está o Sorato, que substituiu o Brenner. Pelos gestos que estava fazendo, ele estava dizendo para o Luizão para chutar mais, para abrir mais o jogo, para bater mais na bola. Ou seja, como eu acho que a tática da filosofia do Lopes está sendo o seguinte: como eu não tenho tempo para treinar, quando eu tiver um jogo como esse contra o Picos, ele tem que ser um treinamento levado a sério, porque vale 3 pontos. Então eu quero que faça isso, faça aquilo outro. Já que o tempo de treinamento é curto, ele aproveita um jogo como esse para ter esse tipo de postura. Só agora voltando aí a equipe do Picos. Vem para o segundo tempo. Primeiro tempo, Vasco da Gama 3, Picos 0. Tendo alguns jogadores com máquinas fotográficas à mão. Foi uma festa, né? E o gol do Nasa. Esse aí o terceiro gol do Vasco da Gama.
O primeiro foi do Luizão, o segundo do Pedrinho e o terceiro do Nasa. Voltou apenas parte da equipe do Picos. E tá aí o goleiro. Goleiro reserva e dando uma dura ainda no número 16, Cordeiro. Todo mundo querendo levar uma lembrança, né? Cordeiro e o Palmeiras fazendo 1-0 contra o Ceará lá em Fortaleza. Paulo Nunes fez o gol do Palmeiras. Palomino, tá voltando aqui o time do Picos, o que faltava voltar. E o Brinquedo, que virou a grande atração depois que fez o gol contra o Vasco lá. Esse seu primeiro jogo aqui no Rio de Janeiro. É meu primeiro jogo, né? Vamos ver, você vê, o nosso time não tá jogando o futebol que nós jogamos lá em Picos. Parece que tá com medo de jogar, nosso time tá acanhado. O que o professor falou, puxar de orelha, vamos jogar, que nosso time tá todo recuado. E desse jeito não dá. Foram algumas alterações, né? Entrou dois aí, saiu o lateral esquerdo saiu o Lauro e o Geraldo. E quem que entrou? Entrou o Lauro e o Geraldo, e entraram João Aquino e o Cordeiro, 16, não? Bom, já a gente confirma, o time já voltou alterado e já o jogo vai reiniciar. O Brinquedo, que tem 22 anos de idade, ganha apenas R$800. Artilheiro há 3 anos do Campeonato Piauí, ou vem fazer teste no Vasco, ou vai ser transferido para o Sport Recife. Brinquedo que, na verdade, José Gonçalves Lopes de Souza Filho, 22 anos. E como no Nordeste há muitos torcedores do Flamengo, de Vasco, Botafogo e Fluminense, o Brinquedo é vascaíno. Olha, o Lauro saiu, camisa meia dúzia, para a entrada do 14, o Joyce. E entrou o João Aquino, camisa número 13, no lugar do zagueiro Geraldo, que estava machucado, camisa número 4. As duas alterações no Picos. Portanto, você vê o número 14, Joyce. E vamos para o segundo tempo. Vasco da Gama 3, Picos 0. Trabalhando a bola, Maricá. Felipe jogando com o Pedrinho. Pedrinho vai tentar colocar mais velocidade nesse meio campo em função de tanta reclamação do Antônio Lopes. Você viu o toque do Sorato. Maricá, ao lado dele, Sorato. Tenta sair da marcação. Bola chega no Sorato por baixo. Tem o corte do Joyce. Mudança do arremesso lateral, Pedrinho. Maricá arrisca na jogada individual, coloca na frente, aparece o Roberval, briga ainda o Maricá, tira a bola dali, Roberval. Botava pressão para cima dele o Sorato e já sai rapidamente a equipe do Picos. Aí o João Aquino, que entrou no lugar do Geraldo. E o Joyce entrou no lugar do Lauro. Esse João Aquino, que entrou no lugar do Geraldo, é o único remanescente de todo o elenco da equipe do Picos, que enfrentou o Fluminense em 92 pela Copa do Brasil. Foi eliminado com 2 derrotas. Aquela oportunidade ele era, inclusive, titular da equipe. Maricá buscava o Sorato. Aí o João Aquino tentou o toque na frente com o Brinquedo. Já teve recuperação do Luizinho. Mauro Galvão. Não teve o domínio Maricá. Com relação ao Campeonato Carioca, que a ESPN Brasil também está mostrando para você, nós estamos vivendo aí uma fase preliminar também no Campeonato Carioca. Como o Paulo César bem lembrou, são 6 equipes já classificadas para a segunda fase, o que vai ser mesmo o Campeonato Carioca, e 2 devem se juntar, a Americano, Bangu e os 4 grandes aqui do Rio. Friburguense, Olaria, Madureira, Volta Redonda, América e Itaperuna estão disputando essas 2 vagas. Friburguense tem 11 pontos, Olaria tem 9 pontos, Madureira 8, Volta Redonda 6 ao lado do América também com 6. Com apenas 1 ponto está o Itaperuna. A torcida fica reclamando ali, pedindo o recuo proposital, mas não, foi involuntário. Aí a pequena torcida presente ao estádio de São Januário.
Ainda em relação ao Campeonato Carioca, o Vasco é a única equipe dos grandes que já jogou pelo octogonal, corresponde à segunda fase. Venceu o Bangu por 1-0, gol de Donizete, e venceu o Americano de Campos, os 2 jogos em São Januário, por 4-0, 2 gols de Vitor, um de Luizão, um de Ramon. O Vasco volta a jogar agora, fazendo o primeiro clássico real do campeonato, no dia 8 de março, no Maracanã, o jogo Fluminense e Vasco, mando de campo do Fluminense. Toque ali pela linha de fundo. No segundo jogo contra o Americano foi 5-0, né? No primeiro jogo 1-0 contra o Bangu, contra o Americano 5-0. Perdão, realmente 5-0. Tem a cobrança do escanteio lá pela esquerda, você vê a preocupação do Cláudio. No primeiro pau está ali o Luizão. Na grande área também o Sorato. Aparece o Mauro Galvão e aparece também o Odivan. Aí o levantamento, o corte de cabeça do Joyce. Sobe lá o Ball, na marcação o Luizão. Protege o Ball. Ao lado dele tem o 14 Joyce. Trabalha a bola ali pela lateral. Espera a chegada do Luizão. Vai aparecer o Mauro Galvão. Chutou a bola nas pernas do jogador vascaíno. E o árbitro marcou o escanteio. A bola ainda tocou no Ball antes de sair. E o gol que estava faltando na vitória contra o Americano. Depois eu conto. Aí o desvio de cabeça para fora. No primeiro pau apareceu o Luizão, aparecia também o Mauro Galvão. Você vê mais uma vez, sai o levantamento, o Luizão no toque. Estava morto já o goleiro Cláudio, hein? Nessa vitória de 5-0 sobre o Americano, além do Vitor fazendo 2 gols, o Luizão e o Ramon, o Felipe, o lateral esquerdo, também fez um gol nessa partida. Você vê mais uma vez como sobe ali o Luizão, caiu o Mauro Galvão. Sorato, veja onde está o jogando o Sorato. Passamos de 5 minutos, 3-0 Vasco. Ao vivo para você todas as emoções da Copa do Brasil. Miolinho. Voltou o Iê. Pedrinho. Jogando atrás com o Richardson. Felipe tentou colocar na frente a falta do Iê. Abre os braços o Felipe. Nós tivemos apenas um cartão amarelo até agora para o Miolinho. Não teve domínio ali pelo meio Luizão. Pau jogando com o Roberval. Passou o Miolinho pelo meio Iê. Voltando o Luizão para ajudar. Roberval. Trabalha a bola aqui atrás. O Picos do Piauí. Botafogo vai vencendo o São Raimundo do Amazonas por 1-0. Palmeiras vai vencendo o Ceará lá em Fortaleza também por 1-0. O Atlético Mineiro vai vencendo o Avaí 2-1. Resultados parciais desta rodada de terça-feira pela Copa do Brasil. São Paulo e Cruzeiro já estão garantidos na próxima fase. Chegou por baixo no corte o Ball. Tem um arremesso lateral ao Vasco com o Pedrinho. Aí o Felipe encosta o Luizão. Marcação é do Joyce. Tem um pouco atrás o Luizinho. Puxa para o meio. Sai da marcação do João Maquino. Aparece na cobertura o Bira. Já tomou o Vasco. Nasa. Inverte a jogada com Maricá. Houve o corte por baixo. Tentava puxar o contra-ataque. Passou da bola o Joyce. Iê. Dudu. Aí o João Aquino jogando com Roberval. Brinquedo. Recebe na frente, aparece na cobertura o Mauro Galvão. Saiu jogando com Felipe. Dá duro por baixo o Pedrinho. Na recuperação para o Vasco. Maricá. Aí coloca a velocidade. Acende um pouco a torcida do Vasco aqui em São Januário.
O toque de lado, apareceu Richardson. Sorato. No comando tem Luizão, ele faz o cruzamento, bateu em cima do Beck. Richardson, Pedrinho. Sai da marcação do Ball, toca de lado com Felipe. Aparece o Roberval. Tranquilidade para o goleiro Cláudio. Vira. Miolinho. Cercado por 3 jogadores do Vasco da Gama. E a falta já cobrada. Para esse começo de segundo tempo, até imaginava que pelo menos no começo o time do Vasco pegasse um pouco mais em função do pito que deve ter passado Antônio Lopes lá no vestiário, Paulo, mas não aconteceu isso não. Voltou num ritmo menos intenso do que com o que terminou o primeiro tempo. Aí está o técnico Antônio Lopes, não deve estar gostando nada do que está vendo, até porque a entrada do Maricá, ele embora muito acionado, ainda não conseguiu realizar nenhuma jogada sequer, acaba de cometer uma falta inclusive. O Vasco está muito parado em campo e vai contribuir ainda mais para essa lentidão. O vascaíno vai ter entrado o Sorato, que é um jogador de pouca movimentação, sempre muito estático. Até agora esse início de jogo do Vasco está pior do que o do primeiro tempo. A primeira instrução do Lopes no segundo tempo é que o Maricá jogue mais coletivamente. Vira vai para a cobrança, 2 homens na barreira do Vasco da Gama. Saiu o levantamento, o toque de cabeça, Márcio! Completa ali o Nasa. Aparecia pelo meio o Roberval. Enfiou a cabeça na bola, você vê mais uma vez. Aí o toque de cabeça, o desvio do Márcio. Era o Brinquedo que aparecia de cabeça. O Brinquedo, inclusive, foi consolado pelos seus companheiros após a bola não ter entrado. Estava junto dele ali o Roberval. Pode ter sido a grande chance do Brinquedo. Richardson sai da marcação. Tem Luizão lá no miolo. Foi pro chão. O jogador do Vasco, árbitro, marca o pênalti. Edson Esperidião marca o pênalti a 10 minutos do segundo tempo sobre o Richardson. Veja mais uma vez. A impressão é que o jogador do Vasco jogou-se, viu? Veja mais uma vez, ele toca de lado. Jogador do Picos não encosta nele. Não encosta no Richardson. E entrou na dele o árbitro. Não houve pênalti. Pedrinho vai para a cobrança. Pode ser o segundo gol dele no jogo. No gol, Cláudio. Partiu Pedrinho. No canto direito, o gol. Gol! Pedrinho! Ampliando para o Vasco. Faz 4-0 a 10 minutos do segundo tempo. Pedrinho, segundo gol dele no jogo. E foi para a bola o Cláudio, hein? Mas a exemplo do primeiro pênalti também não existiu, hein, Paulo? Exatamente, 2 pênaltis aí muito mal marcados, que comprometem a atuação do árbitro, né? O deixam em má situação dentro da partida, numa análise sobre a partida, até porque não há necessidade. Ele quis ser muito rigoroso, mas acabou cometendo 2 erros que fizeram com que o Vasco aumentasse o placar. Arrisca de longe o Márcio, só olhou. Foi o 17º gol do Vasco na temporada de 98 e o Pedrinho passa a ser o artilheiro isolado da equipe, com 4 gols, 2 na Copa do Brasil e outros 2 no torneio Rio-São Paulo. Todos os 4 gols de bola parada, 2 de pênalti e 2 de falta. E você viu que o Botafogo ampliou para cima do São Raimundo, 3-0. Saiu o goleiro Cláudio, tocou por baixo, era o Sorato que invadia a grande área do Picos. Tomou com falta o Pedrinho. Vasco 4, Picos 0. Todas as emoções da Copa do Brasil ao vivo para você do estádio de São Januário. E mais uma vez a falta do Pedrinho sobre o Miolinho, que é o 10. Aliás, nomes fantásticos tem essa equipe do Picos, né? Dudu, Birubiru, Miolinho, Bira, Brinquedo e Iê. O Atlético faz 3-1 para cima do Avaí de Santa Catarina. É o time do Guga.
E no banco, Gustavo Kitten. E no banco de reservas tem de Frank. Tentava a bola com o Brinquedo. Houve o toque por baixo do Richardson e a recuperação do Vasco da Gama. O time do Pico só trouxe 5 jogadores. Habitualmente podem ficar 7 jogadores no banco. Eles só trouxeram 5 por medida de economia. Ainda podem entrar o Gilmar, o goleiro, o Di Frank, camisa número 15, meio de campo, e o atacante Cordeiro, camisa 16. Felipe sai da marcação do Miolinho, puxa para dentro. Apareceu ali o Dudu. Toca de lado, ficou no chão Felipe. Maricá. Toca um pouco atrás com o Luizinho. Pedrinho na armação para o Vasco. Richardson. Dá duro por baixo ali o Dudu. Já tomou o Bira. Coloca na frente buscando o Iê. Tenta tomar a frente do Odivan. Jogada é boa. Vem o Odivan no corte. Por baixo pegou sua bola, hein? Apenas o arremesso lateral. Acompanhava de perto o atro Edson Esperidião. Você vê mais uma vez o corte do Odivan. Saiu a cobrança buscando o Brinquedo. Ele coloca no chão, já sofria a falta. Tem a cobrança pela esquerda, o Picos. Apenas para relembrar, no primeiro jogo lá em Picos, no Piauí, 1-1. Brinquedo marcou para o Picos, Ramon empatou para o Vasco da Gama. Cobrança do Bira. Faz o levantamento. Falhou o Márcio, hein? A sobra indo do Picos. Miolinho, grande jogada na canhota para fora. Abusou demais agora o Miolinho. Num leve toque saiu da marcação com a perna esquerda. Veja mais uma vez. Seria um gol de placa, hein? É, o Miolinho assinou o seu nome ali, agora está inconsolável. Se ele faz esse gol, ele é imediatamente contratado aqui no Vasco. E o técnico Tourino pediu para que o time parta para cima. Apesar de estar perdendo por 3-0, não quer garantir a defesa e não tomar mais gols, né? O gol que a gente tinha que levar, já levou, né? A gente tem que também mostrar presença no ataque. A gente não pode ficar só atrás no recuado. O time não quer perder só de 4-0, não. Quer fazer gols mesmo que tome mais. Richardson. O toque um pouco à frente. A batida de canhota tentou salvar na trave, Luizão. Ainda o Maricá chutou em cima da zaga. Era o Sorato que aparecia chutando ali. E acertou a trave do gol do Picos. Quarta bola na trave, né? Quarta bola na trave. 4 gols e 4 bolas na trave. Brinquedo. Toque de lado. Invadiu a grande área já o Brinquedo. Miolinho. Tenta o lance na frente. O desvio de cabeça do Iê. Saiu ali o Márcio e tinha condição de jogo, sim, o Iê. A observação do técnico Tourino para o Cícero, ela não deixa de ter um certo fundamento. Perder o jogo, nós vamos perder mesmo. Não tem jeito, vai ser de goleada. Então vamos jogar o nosso futebol, vamos para frente, quem sabe. Você vê que fazendo isso, teve o lance do Miolinho e agora o Iê quase marca de cabeça. Quer dizer, vamos jogar, vamos partir, vamos, não adianta, não vamos ganhar, vamos levar uma goleada, mas vamos mostrar o nosso jogo, se soltar mais, não ficar com tanto medo do Vasco. Quem sabe a gente não faz alguma coisa. Iê. Buscava na frente o Brinquedo, saiu o goleiro Márcio. Já na reposição com Felipe. O técnico Antônio Lopes coloca agora os demais jogadores do banco no trabalho de aquecimento. Goleiro Caetano, zagueiro Alex, jogadores de meio de campo Fabrício e Dias e o atacante Jean. Sorato. Luizão dominou no peito, espera a chegada de alguém, o toque de calcanhar. Aparece o Pedrinho, foi pro chão, pênalti. Pênalti, agora sem dúvida. Richardson, o número 7, de novo ele. Sofreu o segundo pênalti, sofreu o terceiro pênalti. E pintou o cartão amarelo para Roberval. E a torcida pedindo para o Odivan cobrar o pênalti. Aí cartão amarelo para esse aí. O Roberval é o número 3. A confirmação para você.
São 2 cartões no jogo. Agora sim, esse pênalti existiu realmente. Você vê mais uma vez. O Oberval chegando por baixo. Vai para a cobrança. Luizão bateu. Gol do Vasco. Luizão ampliando para o Vasco, fazendo 5-0. Também o segundo dele no jogo. Agora acertou o árbitro, né, Paulo? Acertou. Dos 3 pênaltis marcados, esse foi o único correto, marcado acertadamente. Eu acredito que a recomendação do técnico Torino para o Picos, ela vai expor o time a esse tipo de situação. Se é para jogar o jogo, se é para partir para cima, para mostrar que sabe jogar futebol, o time vai toda hora estar exposto a um contra-ataque, e aí pode até fazer falta ou sofrer gol. E o técnico Antônio Lopes estava há pouco conversando com o médico Clóvis Munhoz. Significa que ele está consultando o médico para saber com o Dr. Clóvis Munhoz quem deve ser poupado, já que o Vasco joga na próxima quinta-feira, nesta quinta-feira, contra o Corinthians, novamente aqui em São Januário, pelo Rio de São Paulo. Dudu passou o bol. Tem um pouco atrás o Birubiru. Iê. Gingou de um lado para outro. Foi para dança o Iê. Felipe com o Luizão, coloca na frente, põe velocidade, o Roberval tenta puxar o jogador do Vasco. Na cobertura apareceu o Joyce. Miolinho. Já armando para o Picos, está aí o Luizão. Infernizando agora, né? Temos aí praticamente 20 deste segundo tempo de jogo. O Vasco da Gama vai goleando o Picos 5-0. Este gol que o Luizão fez foi o 4º dele com a camisa Cruz Maltina, o 18º do Vasco nesse início de temporada. Luizão se iguala ao Pedrinho, os 2 artilheiros neste ano de 98 com 4 gols. E dos 4, 2 gols do Luizão foram de pênalti. Esse e mais um contra o Americano pelo Campeonato do Rio. Tá aí a confirmação de tempo e placar para você. Foram 2 gols do Luizão, 2 do Pedrinho, 1 do Nasa. 5-0 Vasco. Agora em posição de impedimento. Segundo árbitro auxiliar, o Robson Gijanski marcou. E o Botafogo vai vencendo o São Raimundo lá do Amazonas por 4-0. Tá aí. 2 do Túlio, 1 do Zé Carlos e 1 do Tico Mineiro. 4-0. Consegue classificação à próxima fase. Pedrinho. No contra-ataque para o Vasco. Aparece o Luizão. Faz o passe. Luizão saiu do goleiro. Gol! É o 6º gol do Vasco, Luizão. Faz o 3º dele na partida, 21 do segundo tempo. Vasco 6, Picos 0. No contra-ataque puxado pelo Pedrinho. Você vê mais uma vez aí o Luizão só colocando para o fundo do gol do Picos. Os jogadores do Picos estão sendo obedientes ao técnico Tourino. Ele pediu para o time jogar o seu jogo, partir para o ataque. Isso expõe a defesa. Toda hora está levando contra-ataque. Leva contra-ataque puxado pelo Pedrinho e finalizado pelo Luizão. O resultado dessa combinação geralmente vai ser bola na rede de um time frágil como o Picos. Foi o 19º gol do Vasco em 98. Agora o Luizão se isola na artilharia do time com 5 gols. Foi puxado ali o Miolinho pelo Mauro Galvão. E a típica falta para cartão, né? Fez uma bonita jogada o Miolinho, conseguiu sair da marcação do zagueiro do Vasco. Você vê mais uma vez. Aí no detalhe para você. Tem a cobrança de falta que leva perigo ao gol do Vasco. Ali pela meia direita. Tá na bola o Miolinho, que já meteu uma bola na trave, hein? Tá por ali também o Bira. Lá no comando está o Brinquedo. Partiu o Miolinho, bateu direto. Márcio só olhou. França 98. Na ESPN Brasil, a Copa é nossa. Brahma Chopp, o irresistível sabor número 1. Botafogo vai vencendo
o São Raimundo do Amazonas lá no Caio Martins por 4-0, mas o jogo está paralisado neste momento em função da queda de energia elétrica naquela região. Finalizações, Vasco 18, Picos do Piauí 14. E já assinou a súmula o camisa número 15, Fabrício. Daqui a pouquinho, quando a bola parar, ele vai entrar no Vasco no lugar do Nasa. O Nasa foi o último jogador a se apresentar na pré-temporada do Vasco, não está no mesmo ritmo, na mesma condição física dos demais jogadores. Talvez seja por isso que ele esteja sendo poupado. Saiu o cruzamento, Luizão tentou de letra. Cláudio para a defesa. Já passamos de 23, segundo tempo de jogo, 6-0 Vasco. Mais uma vez, é no mínimo a mesma diferença que conseguiu impor o Cruzeiro, né? 7-1 sobre o Amapá. Se o Vasco fizer mais um, vai ficar com a maior goleada da Copa do Brasil até o momento. Richardson, passou o Sorato, no comando Maricá, tentou o passe, jogou em cima do Roberval. Richardson, Luizão, tentou o toque de primeira, é a recuperação do Picos. Joyce busca na frente o Brinquedo, ele tentava tomar a frente do Odivan, saiu o goleiro Márcio. E o Brinquedo convenceu, agradou, Paulinho? Não, é certamente um jogador quando está no Piauí e quando sai, existe uma série de fatores que aí o futebol não é o mesmo. Ele até reconheceu que o técnico falou no intervalo que o time estava preso, com medo, assustado. Não é fácil sair de Picos, que fica a 310 quilômetros, aí está o Brinquedo, 310 quilômetros de Teresina, capital do Piauí, e jogar em São Januário, com um outro clima, numa cidade onde você não conhece, é o Rio de Janeiro. Enfim, tá valendo para eles pelo passeio, não tá chovendo, uma cidade agradável, essas coisas. Mas pelo jogo, eu acho que nenhum deles tinha pretensão de sair daqui com uma vitória. Aí a confirmação para você, 6-0 e passamos de 25 desse segundo tempo. E tem explicação para esse apelido Brinquedo, não tem não, Cícero? Justamente porque ele, quando era garoto, era muito travesso. Só vivia brincando, jogando futebol principalmente. E um colega colocou o apelido de Brinquedo, ficou. Ele até gosta do apelido. Gostava de soltar pipa, gostava de pular, subir em árvore. Aí o Brinquedo bate de longe para a defesa do Márcio. E um detalhe até curioso em relação ao Miolinho. Como é difícil, a folha de pagamento é pequena, os jogadores recebem mal. O Miolinho, que tem 34 anos de idade, além de jogador de futebol, é o único jogador desse clube que ainda tem uma outra atividade. Trabalha num hospital no setor de almoxarifado. Pedrinho tocou pela lateral para que seja feita a substituição no Vasco da Gama. Saindo Nasa, entrando o Fabrício com a camisa número 15. Eu aproveito até para perguntar para o médico do Vasco, Dr. Clóvis Munhoz, os dois problemas médicos que o Vasco tem. O Ramon, que hoje não jogou, e o Juninho. O Vasco vai ter competições mais difíceis daqui para frente. A situação dos dois jogadores. O Ramon, principalmente. O Ramon foi basicamente poupado, teve um distúrbio gastrointestinal a noite passada e teria até condição de jogar, mas como nós temos outro jogo importante depois de amanhã, ouvemos por bem poupar o jogador, mas ficará à disposição do Lopes para o jogo contra o Corinthians. E o Juninho está cumprindo o plano traçado pós-cirúrgico, que é de um mês em absoluto repouso, e daqui a 2 semanas aproximadamente esse jogador começará o seu trabalho de recuperação. E havia até a intenção do Vasco da Gama de trazer o Wagner, que está atuando na Roma, na Itália. Pedrinho tentou a jogada, o árbitro já parava. O Wagner pode vir até se fracassar a situação envolvendo, a transação envolvendo o Djalminha. É pensamento do Vasco até comprar o Djalminha, que ele venha disputar a Copa Libertadores da América, que o Vasco estreia no dia 4 de março contra o Grêmio de Porto Alegre, lá no Estádio Olímpico. E se houver algum problema, o Djalminha não puder vir, aí a tentativa seria o Wagner, aquele mesmo, você já se referiu, o jogador que jogou no Santos, está na Itália. Bira, tocando de lado com Ball. De novo Bira. Desce para o apoio o Joyce, aqui pela esquerda. Já passou. Antes dele o Richardson. Já arma o contra-ataque para o Vasco da Gama. Encontra Luizão pelo meio. Fabrício lá na esquerda, Pedrinho livre de marcação. Pode pintar o 7º gol do Vasco. Pedrinho entrando o Sorato, entrando também o Maricá. Bateu em cima do zagueiro. Escanteio lá pela esquerda.
O Atlético faz 4-1 sobre o Avaí de Santa Catarina. Está indo finalmente para a primeira fase da Copa do Brasil. E vai sair o Iê na equipe do Picos para a entrada daqui a pouco do camisa 15, de Frank, que foi quem começou jogando contra o Vasco, já que o Iê não tinha renovado o contrato no jogo lá em Picos. Sobe de cabeça o Maricá. Joyce chutou em cima do Odivan. Faz a proteção, tenta só sair jogando. Aparece o Maricá, enfia o pé na bola. Joga longe do gol do Cláudio. Passamos já de 28 minutos do segundo tempo. E aí a substituição que vai sendo feita no Picos do Piauí. A saída do Iê para a entrada do Di Frank. Confirmação para você. O último nome interessante que faltava vir para o jogo. Miolinho jogando com Brinquedo na cobertura de Ivan. Felipe coloca no chão. Trabalha a bola com tranquilidade. Aparece o Fabrício. Postou o Luizinho. Ele faz a inversão buscando o Maricá. Passes errados, 36 do Vasco, 32 do Picos. Maricá, aliás, Luizinho. Maricá está um pouco à direita. Sorato. Já apareceu na cobertura de Frank. Sofreu a falta já cobrada. João Aquino. Dudu com Miolinho. Tem pela direita a descida do bom. Já tomou o jogador Richardson. Pedrinho. No cruzamento buscando o Sorato. Toque de cabeça para fora. A melhor chance que o Sorato teve no jogo. Apareceu à frente do goleiro Cláudio. Com 30 do segundo tempo. Veja aí. E o Sorato é um exímio cabeceador, hein, Paulo? Além de um exímio cabeceador, um jogador que tem no seu currículo, e poucas pessoas lembram, um título brasileiro em 89, na decisão no Morumbi contra o São Paulo. Foi ele que marcou o gol. E ano passado foi campeão estadual pelo Botafogo no primeiro semestre, campeão brasileiro pelo Vasco no segundo semestre. Brinquedo, Odivan. Pedrinho. Tenta sair da marcação. Aí o Felipe. Aparece o Richardson. Toque um pouco atrás. Luizinho. O estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe. Continua Itabaiana 0, Corinthians também 0. E o Palmeiras vai vencendo o Ceará 1-0 lá em Fortaleza. Gol do Paulo Nunes. Veja uma coisa, Palomino, em que fase está o Corinthians. Até agora, todos os times considerados de ponta e que estão disputando a Copa do Brasil estão vencendo. O Palmeiras, inclusive, está vencendo fora de casa. O Corinthians está empatando com o Itabaiana. E passa por esse problema ainda com Edilson e Vampeta, não é? O Edilson, inclusive, deve ser desligado do Corinthians. A convivência do Edilson com o Vanderlei Luxemburgo já não era boa há algum tempo. Com esse episódio, eu acho que ela ficou insuportável. Toque de cabeça do Fabrício. Felipe. Faz o recuo. Mauro Galvão. Fabrício pelo meio. Tem Maricá pela direita. Aí o Luizinho. Richardson. De novo o Luizinho. Faz o levantamento para o Pedrinho. Saiu ali o goleiro Cláudio. A bola se perde pela linha de fundo. É tiro de meta. (6-0). O Vasco vai vencendo o Picos. Vai goleando o Picos. Ao vivo para você a Copa do Brasil.
que você não pode perder nesta quarta-feira. Tem 3h15 da tarde, África do Sul e Costa do Marfim. Você vai assistir com Paulo Soares, 3h15 da tarde, a Copa Africana das Nações. E 8h30 da noite, São José e Portuguesa, Campeonato Paulista ao vivo, com a narração de Milton Leite. Olha a chance do Vasco, caiu o Luizão, a sobra ainda do Pedrinho. Tem Luizão um pouco atrás. Saiu do goleiro, tentou o toque com o peito na bola e o gol! Gol do Vasco, Pedrinho! Fez a festa na grande área do Picos, gingou de um lado para outro, saiu do goleiro, colocou para o fundo da rede. O Roberval tenta colocar o peito na bola, você vê, mas ela vai morrer no fundo do gol. É o 7º gol do Vasco, a maior goleada da Copa do Brasil neste ano de 98. 7-0, Pedrinho. É, a vantagem foi o Vasco consegue um feito aí, ter até o momento a maior goleada da Copa do Brasil. O Luizão tentou o gol, chegou a driblar o goleiro, mas a bola escapuliu, sobrou para o Pedrinho. Um jogo que o Vasco administrou nesse segundo tempo. O técnico Antônio Lopes deve ter ficado mais irritado ainda com o comportamento da equipe. Ele que estava exigindo seriedade, dedicação. Mas o Vasco jogou o suficiente para chegar a essa goleada diante de um time que é muito fraco tecnicamente. Tem alguns jogadores que sabem tocar a bola, mas que jamais vai ameaçar uma forte equipe, fora principalmente da sua cidade. Saber aqui do técnico Antônio Lopes o que ele está achando da atuação do time do Vasco nesse segundo tempo. Você que não gostou nada, deixou bem claro no primeiro tempo. Melhorou, o segundo tempo melhorou, fez mais ou menos aquilo que nós tínhamos combinado. Não sai de campo, não. Teve mais seriedade para você também? Seriedade. Fica no campo, Luiz. Fica dentro de campo, Luiz. Aí então, o técnico Antônio Lopes, e está bonita essa disputa entre o Luizão e o Pedrinho pela artilharia na temporada. Agora o Pedrinho se iguala novamente ao Luizão, ambos com 5 gols, e foi o 20º gol do Vasco no início dessa temporada de 98. E deu para perceber a seriedade do Antônio Lopes, chamando a atenção do Luiz, que ele chamava era o Luizinho, né? Que é um dos líderes dessa equipe, desse grupo do Vasco da Gama, né, Paulo? É um dos líderes, um dos jogadores mais velhos dessa equipe, mas é porque o time pode dispersar e a bola está no meio do campo. Vai que o árbitro autoriza o início de jogo e aí como é que o Luizinho vai voltar a campo? Ele não poderia voltar, não poderia ter saído de Exato, campo. não poderia ter saído de campo, mas vai ter que esperar a autorização do árbitro. Aí a bola está aqui, o brinquedo, enfim. O Lopes fica sempre muito ligado em todas as coisas que estão acontecendo durante uma partida e às vezes deve ser até aquele tipo de treinador que um jogador deve virar para o outro e falar assim, mas que cara chato, tudo ele cobra, tudo ele reclama. Mas é importante ter essa postura, é importante o treinador estar o tempo todo ali no calcanhar dos jogadores, porque assim o time também sabe que tem que atuar sério o tempo todo. E é impressionante, eu estava ouvindo as instruções do Antônio Lopes para o seu time, parece que o jogo está 0-0, ele pede seriedade, está dando uma série de instruções táticas e quer muito mais gols, inclusive citando no final que a todo momento, o time jogando como ele quer, os jogadores vão ficar na cara do gol, foi assim que ele falou. Roberval toca pelo meio com o de Franca. Ira. 7-0, o Vasco da Gama vai mais do que confirmando vaga à próxima fase. Vai aplicando a maior goleada da Copa do Brasil neste ano de 98. Aí a cobrança do Richardson, jogando com Maricá. Luizinho. Lá do outro lado tem Felipe. E o Corinthians abre o placar lá em Aracaju, faz 1-0 com o gol do Marcelinho Carioca. Vamos ver então o gol do Corinthians. Tá aí, portanto, numa linda cobrança de falta, o Marcelinho abre o placar para o Corinthians
lá no estádio Batistão, em Aracaju, no Sergipe. 1 a 0. Se fizer 2 a 0, não precisa nem jogar a segunda partida em São Paulo. E o adversário do Vasco na próxima fase da Copa do Brasil vai sair do confronto entre o Vila Nova, campeão goiano, e o Rio Branco, campeão do Acre. Como o Vasco não foi o campeão do Rio, pelo regulamento, o primeiro jogo será no Rio de Janeiro e o segundo jogo, seja qual for o adversário, vai ser fora do Rio de Janeiro para o Vasco da Gama. O auxiliar marcou o impedimento, a torcida não gostou não. França 98 na ESPN Brasil, a Copa é nossa. Brahma Chopp, o irresistível sabor número 1. Vira. Passou ali o Richardson. Tá duro sobre ele o Luizão. De Frank. Lá pela direita tem Bal, não chega na bola o Miolinho. Chegou sim. Tocou por cima do Felipe. Encostou o Bal, aparece também o Brinquedo. Bal. De Frank. Sai da marcação, vai para o chão. E o jogo lá no Caio Martins, em Niterói, ainda não recomeçou. O Botafogo vai vencendo 4 a 0 a equipe do São Raimundo do Amazonas. O primeiro jogo lá em São Raimundo, que fica pertinho de Manaus, 1 a 0 para o Botafogo. De Frank. Tentava sair do Odivan, apareceu Mauro Galvão, saiu o cruzamento. Não chega na bola o Brinquedo. Felipe na proteção. Toque de lado. Chegava o de Frank. Essa individualidade que não gosta o Antônio Lopes, né? Você vê que nós já passamos de 40 minutos do segundo tempo. Fabrício. Pedrinho. Fabrício na inversão. Não chegou na bola o Luizão. Bira. Miolinho. Já partiu o Brinquedo. Só que saiu o passe errado do Miolinho. Agora é um mérito esse time do Picos tem, pelo menos. Time que não apela para violência. É um time que fica o tempo todo jogando na bola. Ninguém dá pontapé. Enfim, é um time que veio para jogar futebol. Tá perdendo de goleada porque é inferior tecnicamente, mas isso é uma coisa que tem que ser ressaltada. Maricá. À frente do de Frank. Richardson tentou a jogada, fez a meia-lua, a defesa do Cláudio, a sobra ainda do Pedrinho, pegou no voleio, chegava dividindo ali pelo meio Sorato. E aí tem contra-ataque para o Picos. Vira. E fica caído o jogador do Vasco da Gama, o Pedrinho. Dudu. Toca a bola vagarosamente a equipe do Picos. Miolinho. Esse é o Brinquedo. Tá aí o Pedrinho caído. Ball. Vasco vence 7 a 0 e o Ball toca a bola pela lateral para que o Pedrinho seja atendido. Conferindo público e renda para a goleada do Vasco. Público 491 pagantes. A renda R$ 5.530. Público muito pequeno aqui em São Januário. E o Pernambuco vai dando lição, não é, Paulo? Que nós tivemos no final de semana o clássico Santa Cruz e Náutico. Você vê aí o próximo compromisso do Vasco é contra o Corinthians no dia 12, que é quinta-feira, né? E a goleada do Vasco. Nós tivemos Santa Cruz e Náutico para 66 mil pagantes. Sport e Ferroviário, 15 mil pagantes. A média do campeonato pernambucano é de 7.024 torcedores, porque lá está vigorando a campanha Peça a Nota. Você pega a nota fiscal, quando for superior a R$ 50, você troca por
um ingresso de um show local ou então um ingresso de uma partida de futebol. Olha o contra-ataque do Vasco da Gama. Desce o Luizão. No comando Richardson, ele tenta o toque um pouco atrás, vem o corte. Oberval. De Franco. Mauro Galvão. O domínio na tranquilidade, soltando com Sorato. Felipe coloca na frente. Não chega a cobertura do João Aquino. Encosta o Luizão. Felipe puxa para canhota, bateu! Gol! Golaço do Felipe! Roubou a bola no meio-campo, colocou na frente, saiu do zagueiro, como você vê aí. Bateu sem defesa para o Cláudio. Vasco 8, Pico 0. O Felipe é um lateral que já despontou no Campeonato Brasileiro, foi eleito pela Crônica como o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro durante o campeonato. É um lateral jovem, é um lateral que mostra, que já mostra que a sequência nessa posição vai continuar, ou seja, nós temos Roberto Carlos, nós temos Zé Roberto, tem aí o Felipe, enfim, fez um gol com a sua assinatura, é um jogador, aí está ele, ofegante, é um jogador que sempre que vai ao ataque sabe criar jogada, sabe driblar para a perna esquerda, finaliza bem, cruza bem e leva o Vasco ao 8º gol, sedimenta, solidifica a goleada, como a maior goleada dessa Copa do Brasil até agora. O Felipe faz seu segundo gol neste ano. O primeiro foi contra o Americano de Campos pelo Campeonato do Rio. E o Vasco faz seu 21º gol nessa temporada de 98. Inclusive o Vasco contratou para compor o elenco o lateral esquerdo Ronaldo Luiz, aquele mesmo que jogou no São Paulo, jogou pelo Coritiba no ano passado, tem o passe livre e alugou o passe até o meio do ano para fazer sombra ao Felipe, justamente para que ele tenha a cabeça no lugar, não se mascare e possa crescer no futebol como é o que está acontecendo. Você viu a confirmação ali, a vitória do Atlético Mineiro, o jogo já encerrado sobre o Avaí de Santa Catarina. 5-1, o Atlético vai pegar o Alvorada de Tocantins. Vira, sofrendo a falta. Você vê que nós já passamos dos 45 minutos, 8-0. Vasco na frente, mais do que na frente. O Picos agora passa a pensar no campeonato do Piauí. Joga sexta-feira em Floriano contra o Coriçaba. A cidade de Floriano fica a 200 quilômetros aproximadamente de Picos. O Picos, que é o atual campeão do Piauí, vai tentar o bicampeonato. E é o líder também do campeonato piauiense. Em 3 jogos, 2 empates, 1 vitória e 5 pontos ganhos. O Brinquedo fez 1 gol até agora só no campeonato. Partiu para a cobrança, Ball, jogou longe do gol de Márcio. Não perca nesta quarta-feira, 3h15 da tarde, Copa Africana das Nações. África do Sul e Costa do Marfim. Jogo do grupo C. Costa do Marfim tem 3 pontos, a África do Sul 1 ponto apenas. Quarta, 3h15 da tarde com Paulo Soares. E 8h30 da noite, Milton Leite mostra para vocês São José e Portuguesa, Campeonato Paulista ao vivo. E aí acabou, fim de jogo. Fim de papo, 8-0 Vasco para cima do Pico, Cícero. Os jogadores do Vasco saem tranquilamente de campo com esse 8-0. Um jogo em que teve muita facilidade. Vamos chegar inicialmente aqui no jogador. Chegar aqui nos jogadores do Vasco da Gama. Eles vão ali conversando, confabulando com os jogadores do Picos. Todos querem uma recordação. Chegar aqui no Luizinho. Luizinho que hoje não teve muito trabalho, já que o time do Picos pouco atacou. O time encontrou facilidade para jogar, para ir à frente, fazer as jogadas que o Lopes vem treinando nos treinamentos táticos, principalmente. O time criou as facilidades, né? Se a gente tivesse apático, sem determinação, facilitaria a marcação da equipe de Picos. Mas a equipe lutou, procurou se movimentar certo e com isso os gols foram saindo. Aí o Luizinho, jogadores do Vasco, a torcida já invadiu o gramado, chegar também no Odivan. Zagueiro que já virou ídolo da torcida do Vasco, tanto que num dos pênaltis a torcida pediu para que o Odivan cobrasse. Só que os atacantes preferiram cobrar e aumentar a artilharia. Está aqui o Odivan. A torcida até gritou seu nome e queria que você cobrasse um pênalti. Não foi lá não? Não quis cobrar? Não, porque eu não quis cobrar. Já saímos de lá determinado quem ia bater o pênalti.
Então eu agradeço muito a torcida por dar essa força para bater. Porque não deu, porque já foi determinado lá de dentro, que era o Luizão ou o Pedrinho. Mas o importante é que conseguimos uma vitória. E o time jogou com seriedade. Graças a Deus, jogou com bastante seriedade, respeitando o Picos e impondo o ritmo dentro de campo. E graças a Deus conseguimos um resultado positivo. O jogador que começa agora a fazer muitos gols com a camisa do Vasco, não marcou nos 4 primeiros jogos, é o centroavante Luizão. Está tentando, diz ele ainda, que ainda pensa em seleção brasileira. Vamos ver se a gente consegue, então, ouvir o Luizão aqui, falando sobre essa goleada do Vasco da Gama. É isso. Aqui o Luizão com o brinquedo. Vamos ouvir primeiro o brinquedo. Ele falou, a gente vai trabalhar em cima disso. Quem sabe, na próxima oportunidade, a gente possa vir para um clube grande. É o brinquedo que está pensando ainda em jogar num clube grande, preferência no Rio de Janeiro, e veio aqui receber os conselhos do Luizão. Luizão, aí, que conselhos que você deu ao brinquedo, Luizão? Acho que para ele continuar assim, ele mostrou qualidade, numa equipe melhor, acho que ele pode ser melhor aproveitado. E o time do Vasco fez 8 gols, acho que há muito tempo que você não jogava numa equipe que fizesse 8 gols numa partida. Faz tempo, o último foi no Palmeiras e Sergipe, lá em Aracaju, né? Mas foi bom para a equipe entrosar e para se condicionar melhor. Com certeza agora virão compromissos mais difíceis, tanto no Rio-São Paulo, como na própria Copa do Brasil e depois no Campeonato Carioca. Lógico que os jogos são difíceis, mas o importante é que a equipe está mostrando qualidade. Palomino. Aí, portanto, 8-0 indiscutível.